Boa tarde, bem-vindos a mais um Videocast Agricultura Agora, no âmbito do Prémio Nacional da Agricultura. É uma iniciativa do BPI, da Cofina, com o patrocínio do Ministério da Agricultura e com o apoio da PricewaterhouseCoopers. Neste ciclo de 8 videocasts, estamos a ouvir especialistas da área da agricultura numa vertente mais direcionada para a sustentabilidade. E já sabe, pode e deve seguir estes videocasts, estas conversas que estamos a ter no site do Correio da Manhã e também no site do Jornal de Negócios. Hoje falamos na vertente ambiental com Joaquim Pedro Torres, diretor-geral da Vale Invest. É uma empresa vocacionada para a produção agrícola, acompanhamento técnico em explorações agrícolas, elaboração de estudos e preparação de projetos de investimentos, e o Joaquim Pedro Torres é também o rosto e a alma da Agro Global, é uma das mais importantes esferas de agricultura de Portugal. Joaquim Pedro Torres, boa tarde, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. A última vez que estivemos juntos, aliás foi o nosso primeiro encontro, foi na Agro Global. Eu gostava de começar aqui a nossa conversa, Joaquim, justamente pela Agro Global. Arrancou em 2009. 2009, corrija-me se eu estiver enganado. Boa tarde a todos os que me estão a ouvir. Foi exatamente em 2009. E na altura, em 2009, qual é que foi o impulso que teve para criar esta feira? Bom, eu achava que havia um déficit nos eventos que os agricultores, de uma forma geral, se mostravam ao público em geral. Eventos, por vezes, não muito profissionais e que levaram a que a imagem do agricultor, por vezes, fosse um pouco deturpada, como alguém que não era muito bem preparado, como alguém que vivia de subsídios, o que, do meu ponto de vista... Tal subsídio à dependência, é isso que a ideia que se tem de alguns agricultores, é isso? O que, do meu ponto de vista, não corresponde à realidade. Portanto, fizemos um evento profissional, obviamente para promover o agronegócio, mas também para mostrar à sociedade em geral e, em particular, aos políticos e aos nossos governantes, das potencialidades do setor agrícola e daquilo que ele podia dar a este país. E da capacidade e da sabedoria dos agricultores, não é? Dos agricultores para a executar. Eu vou dizer acho uma que esse coisa, objetivo foi conseguido. Eu já não sei quando é que estive lá na Agro Global, foi há 2 anos talvez, já não me recordo. Exatamente. E de facto foi do melhor que eu já vi até hoje, quer em termos de profissionalismo, quer acima de tudo em termos de inovação, de ciência e tecnologia aplicada à agricultura. Tiro-lhe o chapéu. Mas agora mudou a pasta, passou o testemunho, entregou a pasta. Porquê? Passei o testemunho. Primeiro porque levar uma feira daquelas requer uma energia que eu precisava de canalizar para as minhas outras atividades, e porque a Agro Global estava numa encruzilhada, ou seja, tinha ainda um potencial muito grande para desenvolver. E nós fazíamos a Agro Global em pleno campo, o que, se por um lado era engraçado, porque tinha as pessoas muito perto das culturas, muito perto da atividade dos agricultores, por outro lado, em termos de infraestruturas, havia alguns déficits. E ali perto há o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, de Santarém, e chegámos não é? a Santarém, O CNEMA, não é? o CNEMA, que pertence à principal organização dos agricultores. E a edição deste ano já é o CNEMA que vai organizar. Já é o CNEMA que vai organizar. E Mas do o meu ponto de Joaquim vista Pedro Torres deveriam ser os agricultores continua a dar uma ajuda. a apoiar sempre. A apoiar sempre. Mas do meu ponto de vista, digamos, os herdeiros da responsabilidade de organizar a Agro Global deveriam ser os próprios agricultores, e por isso a escolha da entidade que, do meu ponto de vista, melhor os representa. É uma espécie de herdeiro natural, é isso? Eu acho que sim. Bom. Eu acho que sim. Estou muito satisfeito com a decisão, estou muito entusiasmado com a forma como as coisas estão a ser levadas e muito esperançado na próxima edição da Agro Global. O Joaquim Pedro Torres é agrónomo, tem um currículo profissional com passagens por instituições do Ministério da Agricultura, ou ligadas ao Ministério da Agricultura, por bancos, daí também a sua vertente de gestor aplicada à agricultura, da gestão aplicada à agricultura, e portanto tem aqui ideias muito fortes e muito bem sustentadas sobre aquilo que a agricultura pode representar para o futuro de Portugal, para o futuro de todos nós. O que é que a agricultura tem para dar a Portugal, ao nosso país? Olha, eu acho que a agricultura tem um potencial enorme para dar ao nosso país. Eu penso que qualquer investimento que fosse feito na agricultura, as pessoas poderiam ficar surpreendidas com o retorno que ele teria. Por isso,
a nossa preocupação sempre em transmitir esta mensagem aos governantes que passavam pela Retorno não só financeiro, não é? Também não na só área da financeiro. própria sustentabilidade. Desde Acima de tudo na sustentabilidade. Desde logo financeiro. Somos um país pobre, somos um país que tem uma dívida global muito grande, temos um déficit agroalimentar de 3,5 mil milhões anual e, portanto, tudo o que possamos fazer para o reduzir, e do meu ponto de vista é mesmo possível eliminá-lo, deve ser feito. Até porque estamos a falar de um déficit alimentar e, como o passado recente nos mostra, não podemos dar nada como garantidos. Particularmente com a guerra na Ucrânia, não é? E com a própria pandemia. É prudente aumentarmos os nossos níveis de autoabastecimento alimentar, porque a qualquer momento pode ou poderia ter havido rupturas nas cadeias de produção e de abastecimento, e um déficit de produtos alimentares é uma situação que nunca vivemos na nossa geração, mas é uma situação perigosa. Claro. Mas isto é no plano económico, claro. Porque no plano ambiental... Mas, Joaquim, desculpe interrompê-lo, e há aqui um outro detalhe, aliás, alertou-me para isso na conversa telefónica que tivemos aqui a preparar esta nossa conversa, que é isto, tendo em conta a rapidez com que a população de toda a humanidade está a crescer, a aumentar, nós vamos rapidamente ter de fazer disparar a produção de produtos agrícolas, não é? Até para alimentar a população mundial, não é? Exatamente. Não nos podemos demitir enquanto país dessa responsabilidade. As previsões da FAO apontam para que nos próximos 30 anos temos que aumentar em 70% a produção de alimentos. Isto, para já não falar... Nos próximos 20 anos? Nos próximos 30 anos. 30 anos. 70%. 70%. Isto, só já, isso é um desafio hercúleo, não é? Só isso. Para não falar, num dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, que é erradicar a fome no mundo. Claro. Ou seja, temos de ter presente estes dois desafios e só a agricultura é que pode responder a eles. Mas estávamos a falar nos impactos da agricultura. Um impacto económico, este impacto de garantia de alimentos para os portugueses e não só, num primeiro momento, global, não é? Claro. E depois a questão ambiental. Eu não vejo nenhum setor que possa contribuir para reordenar este país e evitar a concentração de pessoas e investimento no litoral. O Joaquim Pedro Torres tem a profunda convicção de que é através da agricultura, e se calhar só através da agricultura, que Portugal pode, de uma vez por todas, e nós já ouvimos falar da desertificação territorial há décadas, mas o Joaquim acha que só a agricultura é que pode resolver esse problema como deve ser. Explique-me lá. Como deve ser, porque explique-me lá como. Mais do que explicar, dou-lhe exemplos. Uhum. Porque, é isso que eu gosto. A atividade agrícola só por si fixa as pessoas. E à volta dessa atividade, se ela for consistente, desenvolvem-se um outro conjunto de economias regionais, que começam por ser de apoio ao setor agrícola e que depois se desenvolvem para outras áreas. O exemplo mais evidente que temos neste país, e do qual nos devíamos orgulhar a todo momento, e parece que muitas vezes não nos orgulhamos, foi o caso do Alqueva. O caso do Alqueva agarrou numa região do Baixo Alentejo que definhava porque a sua atividade agrícola não era eficiente e não era competitiva. Claro. E com a obra de rega extraordinária que aí foi feita, houve uma enorme reconversão da agricultura. É hoje um exemplo mundial a agricultura que se faz no Alqueva após a obra de regadio. E já começa a dar também passos fortes, estou-me a lembrar, por exemplo, no turismo. Não é? E claro, à volta da agricultura, para lhe dar uma ordem de grandeza, eu penso que nos últimos 10 anos, em investimento no setor agrícola, naquela área, ultrapassa os 2 bis, sem falar em aquisição de terras. Só o investimento realizado sobre a terra para melhorar o seu potencial produtivo. 2 bis. Imagina a atividade económica que gera à volta disso. E hoje vai àquela região e vê os serviços a funcionarem e o turismo a funcionar e um conjunto de economias que mudou, de facto, uma região que vinha a menos e que agora está a mais. Uhum. E isso pode ser repercutido noutras zonas de Portugal, o milagre do Alqueva? Pode e deve.
Eu devo dizer que só o exemplo em si já foi suficiente, mas não chega. Já foi suficiente, não, já promoveu algumas situações, mas é ainda insuficiente. Mas ainda em relação à questão do impacto da agricultura nas zonas interiores, cabe aqui referir a questão dos incêndios. É perfeitamente sobreponível a carta do nosso país, em que reflete o abandono agrícola e, ao mesmo tempo, o aumento exponencial dos incêndios. Só o controle dos agricultores das zonas interiores pode impedir o crescimento desordenado do mato, que dá origem depois à matéria combustível que origina os incêndios que nós temos tido. Mas para o Joaquim Pedro Torres, não há a mínima dúvida de que o abandono dos campos de cultivo está diretamente relacionado com o avanço daquilo que o Joaquim diz que é a monocultura do mato e que depois se traduz nos incêndios, é isso? Está provado. Está provado. É hoje indiscutível esse aspecto. Portanto, temos que continuar nessa senda. Agora, e sabem uma coisa, João? Mas ao longo, por exemplo, destes 12, 13 anos da Agroglobal, onde estavam sempre lá vários dirigentes políticos, não é? O Ministro do Ambiente, o Ministro da Agricultura, o próprio Primeiro-Ministro, não foi passando estas suas convicções à nossa classe política dirigente? Passei-os com toda a força e com toda a convicção, e devo dizer que na maior parte dos casos ela era aceite. Mas deram-lhe ouvidos ou não? Não dão ouvidos. Qual é a percepção que tem? Sabe, tenho sempre um pouco aquela sensação, como li há pouco tempo, que alguém disse: as coisas que interessam ao país não dão votos. As coisas que dão votos não interessam tanto ao país. E está um pouco por aí. E aí um dos nossos esse o drama da agricultura? Temos que conquistar a opinião pública. Só depois de conquistarmos a opinião pública, para de facto este papel que a agricultura pode desempenhar, é que depois seremos capazes de reivindicar junto dos políticos que façam as obras infraestruturais que o nosso setor agrícola precisa. Mas desde 2009, Joaquim, até agora, até 2023, alguma vez houve um caso de algum conselho, de alguma sugestão que tenha dado à classe política dirigente que tenha visto ser colocada em prática? Estas obras mais importantes, na realidade, não têm sido permanentemente adiadas. E nós temos que pensar duas vezes. Ou atuamos, ou se calhar algum dia teremos que viver de acordo com a nossa capacidade produtiva e não contar tanto com os outros como contamos agora. Mas devo dizer, a nossa conquista, a opinião pública, tem que começar por um aspecto que agora aparece muitas vezes em cima da mesa, que é um escrutínio ambiental à agricultura. As pessoas podem estar perfeitamente tranquilas que a agricultura da Europa é líder em cuidados ambientais e em segurança alimentar. Não aos transgénicos, redução de substâncias ativas para a proteção das culturas, menos fertilizantes, agricultura biológica por decreto, tudo situações que estão a funcionar na agricultura europeia e muito mais rigorosas do que noutros países muito eficientes produtores, muito eficientes em termos de produção. E repare que não estamos a falar em repúblicas estranhas, estamos a falar dos Estados Unidos da América, estamos a falar do Canadá, de países muito eficientes. Mesmo quando comparados com o Canadá e os Estados Unidos da América, a Europa está mais à frente. Mais à frente. Em todas essas preocupações de sustentabilidade. E o que é que daqui resulta? Em mercado aberto, ao impormos uma agroecologia exagerada, enfim, há aspectos que são indiscutíveis, mas uma agroecologia exagerada, estamos a retirar capacidade competitiva às empresas europeias, acabamos por ir importar os produtos de países onde as coisas não são feitas com tanto rigor ou com tanta exigência e ficamos com todos os males. Nem protegemos a nossa economia, mas isso é uma crítica... acabamos por ter os aspectos negativos noutra parte do planeta e afinal de contas o planeta... Mas isso é uma crítica como o amigo está a fazer aos agroambientalistas, aos fundamentalistas... Aos fundamentalistas. Tudo que se da faz, proteção ambiental, é isso? Tudo o que se faz tem impactos. Imagine,
O ponto essencial da nossa agricultura é a irrigação. Somos um país mediterrâneo, sem irrigação não podemos ter agricultura competitiva. Portanto, é preciso guardar água, é preciso transportar água e temos recursos hídricos em larga quantidade para podermos aumentar a nossa área irrigada. E agora pergunto-lhe uma coisa. Dizem que os rios devem correr livres. Seria uma tese. Eu pergunto, alguém se preocupa que o Zezer tenha o Castelo de Bode, de onde bebem água mais de 3 milhões de pessoas aqui em Lisboa? As coisas têm impactos, Claro. mas é preciso Claro. estudar a relação E meter as coisas no prato da balança, não é? Claro. Quando se faz a barragem do Renascimento na Etiópia, uma barragem que é 15 vezes maior que o nosso Alqueva, ela está a pôr em causa as reservas de água do país ajusante, por acaso é o Egito. Mas e os problemas alimentares na Etiópia também são para levar em conta. Claro. Ou o homem não é uma figura central do meio ambiente? Claro. É uma figura Mas, central mas do ó, meio Joaquim, ambiente. o Joaquim acha, considera que Portugal não tem falta de água. Não há falta de água em Portugal. É isso. Pois bom, nós utilizamos menos de 10% dos nossos recursos hídricos disponíveis ao longo do ano. Traduza-me lá isso por miúdos. Os nossos recursos hídricos provenientes das escorrências superficiais e das reservas subterrâneas e daquilo que provém de Espanha, porque nós, aqui em Portugal, desaguam os principais rios da península. Só são aproveitados em 10%, é isso? Só são aproveitados em 10%. Em cerca de 6 mil hectómetros cúbicos, dos 60 mil que temos disponíveis. Em agricultura, em indústria e turismo e população normal. Portanto, temos esse excedente. Se aplicarmos a projeção mais drástica de alterações climáticas, isto são números oficiais, Claro. e de fecho da torneira proveniente de Espanha, não ultrapassaremos os 20%. Pronto. Agora junta isto aqui um pequeno pormenor, porque muitas vezes se diz que a agricultura gasta a grande maioria da água. A agricultura não gasta 1 metro cúbico de água. As plantas apenas utilizam a água e devolvem-na à atmosfera purificada no seu ciclo. No seu ciclo. Normal. A água é um recurso renovável, ninguém a consegue destruir. Portanto, não há essa preocupação que a agricultura consome água, não. É água que vai para o oceano e, em vez de ir para o oceano, cumpre uma função antes de Ou ir seja, para o mas pelas oceano. suas contas, sustentadas em dados científicos, do total de recursos hídricos de Portugal, 10% já aproveitamos, mesmo nos piores cenários das alterações climáticas e de uma eventual de várias 20. secas em todos os principais rios que vêm de Espanha, estávamos a falar de 20%. Ou seja, ainda temos aqui um potencial de 70% do total da capacidade hídrica de Portugal que não utilizamos. E não precisamos de tanto. Não precisamos de tanto, até que depois entram outros fatores limitantes à irrigação. Estamos a falar em irrigação. É importante o aspecto que lhe disse relativo ao consumo da água, que é uma confusão, é uma questão básica, mas é uma confusão que se faz muitas vezes. E uma outra que é importante reter é que as plantas têm este potencial produtivo em Portugal, porque nós temos elevados níveis de radiação solar e as plantas são bastante mais eficientes no aproveitamento dessa radiação solar que os próprios painéis fotovoltaicos. Não é pôr uma coisa contra a outra, mas é que também no plano energético é preciso levar em conta essa situação. Aliás, as barragens que eu defendo e que muitos agricultores defendem e que temos recursos de água para as fazer, poderiam ser para além de reter as cheias, para além, obviamente, da irrigação, para além de prevenção contra as alterações climáticas, poderiam ser também uma bateria energética renovável e limpa, indispensável para compensar as energias intermitentes. E até já há projetos muito interessantes no Alqueva que poderão vir a avançar rapidamente. Agora, temos aqui um pormenor. Em Portugal, chove de verão e chove a norte. Logo, é preciso guardar e transportar. Isso é execuível, de norte para isso sul. é execuível para terminarmos. Isso é execuível. As soluções técnicas existem e estão em cima da mesa. Mas não podem ser extremamente dispendiosas? A relação custo-benefício
por todos aqueles Fala aspectos por si. que falámos, diretos e indiretos, fala por si. Joaquim, muito obrigado. Havia muito mais a falar sobre o que a agricultura poderia fazer, mas felizmente falámos na questão essencial, que é o aproveitamento dos nossos recursos. E seguramente vamos ter outras oportunidades para continuarmos obrigado, João, a falar. é um gosto. E para todos nós usufruirmos da sua sabedoria. Muito obrigado, é sempre um gosto estar aqui consigo. Terminamos este videocast de Agricultura Agora. Muito obrigado ao Joaquim e também a todos vós. Fiquem atentos ao site do Correio da Manhã, ao site do Jornal de Negócios e também ao site do Prémio Nacional da Agricultura, premioagricultura.pt. Voltamos no próximo dia 21 de fevereiro com a presença de Amândio Santos, presidente do Conselho de Administração da Portugal Foods.